na tela, o Atlético arrecadando 4 milhões e meio de reais, 24 mil camisas vendidas nas últimas 24 horas. E sempre lembrando, parte desse valor, ela será revertida para tratamento de pacientes da Covid-19 em Minas Gerais. Olha, sensacional o Atlético Mineiro, mais uma vez na vanguarda, e o torcedor do Galo, né? Que é sensacional, que é espetacular, dando uma resposta impressionante realmente, hein? Olha, eu não me lembro de um volume tão alto assim, 24 horas falando em venda de camisas, hein? 24 mil modelos, 24 mil camisas vendidas em 24 horas. Sensacional! Bom, já que eu estou falando aqui do Atlético Mineiro, daqui a pouquinho a gente vai com o Corinthians, com o Gustavo Berton. Vamos segurar aqui o boletim de notícias dos clubes mineiros. É o Vinícius Nicoletti, é isso, Michelete? Que vai falar dos clubes mineiros? Então vamos lá, Vinícius Nicoletti, chegando no Expediente Futebol. Depois de fechar a contratação do atacante Marrone, o Atlético está de olho no atacante Ramon Ábila, que pertence ao Boca Juniors e passou pelo Cruzeiro em 2016 e 2017. Segundo a imprensa argentina, o Galo consultou o empresário do jogador, que tem contrato com o Boca até o final de 2022. Seria o quarto reforço da era do técnico Jorge Sampaoli. No Cruzeiro, o presidente Sérgio Santos Rodrigues declarou que já tem contratações encaminhadas, mas só vai fechar os reforços depois que for definida uma data para o retorno do futebol. Isso para não gerar mais gastos na folha salarial. O Cruzeiro busca 2 laterais, um atacante e um jogador para o meio-campo, que pode ser o argentino Lucas Romero. Na próxima quarta-feira haverá uma reunião entre os clubes, a Federação Mineira de Futebol e a Secretaria de Saúde para definir uma data de retorno do futebol mineiro. De Belo Horizonte, Vinícius Nicoletti. Boa, tá aí o Vinícius Nicoletti. É isso, né, Facincani? Os clubes mineiros que já vêm, né? Os principais de Belo Horizonte, Cruzeiro, Atlético Mineiro, além de outros clubes, já vem treinando também há algum tempo, esperando aí, né? A sinalização de retorno, aí sim, do campeonato estadual. E com duas realidades completamente diferentes, né? O Atlético abrindo os cofres com um patrocínio de fundo e tentando, claro, agradar aos anseios do novo técnico Jorge Sampaoli, que não mede esforços para buscar jogadores no mercado. Existe essa negociação com o entrave do Roger Guedes, porque o clube chinês só aceita uma venda e caso seja empréstimo, o Atlético tem que pagar para o Palmeiras 3 milhões de euros e mais dividir o alto salário dele com o clube chinês. Então, uma situação que estava quase que encaminhada, volta praticamente para uma estaca zero. Tem o caso do Marrone a ser resolvido, como o Rafael já trouxe no destaque inicial dele, praticamente fechado com o Galo para a próxima semana já iniciar os trabalhos no novo clube. Enfim, o Atlético com um novo estádio sendo construído, numa realidade muito, muito, muito boa, para que daqui 1, 2 temporadas volte a ser um clube tão protagonista como já foi há alguns anos. A gente acompanhou recentemente aqui no Fox Sports, Atlético Mineiro campeão de Libertadores, né? E você acompanhou de perto, né, Calheiros? Aquela campanha vitoriosa do Galo. Então é o Galo voltando a um patamar que o Cruzeiro esteve recentemente e que agora está numa situação muito inferior. Só que pelo menos com algumas notícias um pouco melhores. Uma delas de que os salários de funcionários do clube já estão normalizados em relação a atrasos que vinham desde o ano passado. Então, o novo presidente do Cruzeiro conseguiu quitar esses salários e numa expectativa de também angariar outros fundos no mercado para que o elenco do Cruzeiro seja regularizado no próximo mês e aí sim o time respire para dar um passo muito significativo nessa retomada de um projeto de retorno à Série A na próxima temporada. Então, são duas realidades diferentes, claro, mas pelo menos com notícias melhores para o lado do Cruzeiro depois de meses e meses e meses de muita agonia em relação a ninguém saber o que seria desse Cruzeiro, né, Calheiros? É verdade. E continua, né? Continua. É um processo de retomada aí agora com o novo presidente. A gente torce, né, para que o Cruzeiro retome o caminho que sempre trilhou ao longo de toda a sua história, né? Cruzeiro que vai ter uma retomada duríssima aí
na Série B do Campeonato Brasileiro. E para você, torcedor do Cruzeiro, fica o convite aqui, hein? Hoje, imperdível, 11h45 da noite, aqui com o Benja, zagueiro Dedé, batendo um papo aberto com o Benjamin Bach, aqui no Fox Sports. Fica o convite para todo mundo. Vamos falar então do Corinthians? Pois é, a gente está falando de